Sejam muito bem-vindos a um podcast Pode Rugir. Acho que a gente gostou da última configuração, então resolvemos fazer mais um, entrevistando o nosso querido pastor Paulo, que mais uma vez, não como entrevistador, como entrevistado. Seja muito bem-vindo, pastor Paulo. Eu estou gostando de ser entrevistado pela minha esposa, né? As perguntas são leves, as perguntas são oportunas, e eu estou muito feliz, você que tem comentado aqui, não esquece, deixa eu pedir logo agora de você deixar o seu joinha, o seu gostei, seguir essa página e receber mais conteúdos como esse. Estou feliz, meu amor, de estar aqui hoje na entrevista e preparado para a resposta. Então tá bom. Muitas pessoas fizeram muitas perguntas depois do primeiro podcast. Então, a Bíblia diz em João 14:12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Eu, como sua esposa, constantemente ouço testemunhos grandiosos do que Deus faz através da sua vida. E eu tenho certeza que esse espectador está doido para ouvir mais um pouquinho desses testemunhos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses testemunhos que eu ouço diariamente. Vamos falar um pouco sobre isso, e eu quero falar com você que está assistindo que todo o ministério de Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. O autor do livro do Evangelho de Lucas registrou desde os primeiros passos o Espírito Santo agindo na vida de Jesus. Ele protegendo Jesus no seu nascimento, ele colocando pessoas cheias do Espírito Santo ao lado de Jesus e também levando a Jesus a ajudar as pessoas com sinais, prodígios e maravilhas. Lembrando a você que Jesus, ele veio como um homem, ele foi 100% homem. E ele disse, em Lucas 4, versículo 18, que o Espírito Santo estava sobre ele. E todas essas obras ele fez pelo Espírito Santo. Então, nós vamos falar muito sobre isso aqui, que as obras que você já viu, tantas elas, o Pai sendo realizado pelo Espírito Santo, ela pode acontecer na nossa vida quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir. Primeiramente, só me responde, quantos são os dons do Espírito Santo? Essa pergunta ela é oportuna, porque muitas pessoas querem colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha, né? E se prender ali em Coríntios, capítulo de número 12, que vai falar sobre 9 dons do Espírito Santo. Se você olhar bem, Paulo está falando à igreja de Coríntios e as ações que o Espírito Santo operava ali. Mas quando você lê a Bíblia, você vai encontrar mais de 39 dons, né? Como a Bíblia diz sobre o dom de adquirir riqueza, a Bíblia fala sobre o dom de doar, são mais de 39 dons. Na verdade, essa é a habilidade. O que alguns confundem também, meu amor, de fato, o que é esse dom? Dom, a palavra dom quer dizer um presente. É uma habilitação do Espírito para você fazer algo. Tem até o dom do amor na Bíblia. Então, existem diversos dons. O que você precisa entender é que Paulo diz também em Coríntios, capítulo 12, que você precisa buscar com excelência os melhores dons. E a pergunta é, quais são os melhores dons? Quais são? Quais são eles, pastor Paulo? Eu sou entrevistado aqui. Você é que está sendo entrevistado, não se esqueça. Você responde, sou eu que respondo. Eu acho que é uma resposta muito individual, né? Os melhores dons são aqueles que Deus te deu, né? Aqueles que Deus fez desenvolver em você. Cada um tem um dom específico, não? É muito bom falar sobre isso aqui. Inclusive, Dixon, Douglas, que está aqui nos bastidores, eu queria que você, de fato, prestasse muita atenção nessa informação. Algumas pessoas, elas levam uma palavra dom como algo particular, seu. Na verdade, Paulo está falando aqui, na Bíblia Sagrada, sobre os dons do Espírito Santo. E a minha pergunta que eu te faço é essa: qual dom falta para o Espírito Santo? Nenhum dom.
Mas onde o Espírito Santo habita? Dentro de você. Então, na verdade, não é que a pessoa tem o dom de cura, tem o dom de revelação, que nós vamos falar aqui. Inclusive, tem outros podcasts aí, alguns pastores, talvez, né, não tendo essa informação que eu vou dar para você, diz que não existe dons de revelação, né? Isso é uma ignorância tamanha quando nós lemos a palavra de Deus. Eu vou provar isso para você, que claro que sim, revelação é um dom do Espírito Santo, e eu vou mostrar isso a vocês, biblicamente provando, mas levando a você a entender. Então, quais são os melhores dons? A pergunta é aquele que edifica a igreja, né? Aquele que edifica a igreja. Aquele que... Com isso que o senhor falou, eu posso concluir que se o Espírito Santo habita em mim e os dons são do Espírito Santo, eu posso ter todos os dons? É justamente o que eu vou falar com você. Você não tem os dons são do Espírito. Agora, a Bíblia diz aqui em Coríntios, eu vou fazer você ler, você está em casa, pega um papel e caneta, olha aí Coríntios 12. Eu vou falar isso para você, porque com a palavra de Deus ninguém pode te enganar mais. O capítulo 12, tá? Vai dizer assim, olha, ora, há diversidade de dons. Paulo afirma isso no versículo 4. Pode ler na sua Bíblia. Mas o Espírito é o mesmo. Veja, há diversidades. Paulo vai falar aqui de 9, mas tem mais. Mas o Espírito é o mesmo. Segunda coisa que ele fala, há diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Por exemplo, na igreja que eu sou pastor, tem 18 ministérios. Mas eu já fui pregar em igrejas enormes, que lá tem 300 ministérios, ok? Mas apesar dos ministérios, o Senhor é o mesmo. Jesus é o cabeça da igreja. Apesar de haver diversidade de dons, ou seja, uma igreja pode operar em 9 dons, 12, 14, 15, mas o Espírito que opera, ele é o mesmo. E ele continua dizendo aqui, vamos lá. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo. Olha aqui, em todos. Então ele não opera só através de um homem, de um profeta, de um pastor, de um apóstolo, de um bispo. Ele opera em todos. Mas para que esta pessoa experimente o fluir dos dons, o que ela precisa? Se habilitar, se desenvolver, treinar. Porque se ela pratica, se ela dedica, se ela ora, se ela jejuma, e aquele lugar precisa desta operação de Deus, o Espírito Santo que está sobre ele, e ele está buscando ser usado por Deus, ali ele vai ser usado em qualquer um dos dons. Eu repito, não é que um... Em todos, por exemplo. Ok, é o que está escrito aqui. Que Deus opera Tudo em todos. em todos. Então, essa conversa aí, eu acho que eu não tenho o dom de maravilhas. O diabo quer colocar medo em você, que você não tem coragem de orar por um defunto, acreditando que ele possa ressuscitar. É o diabo que quer colocar um medo em você para você não orar por um paralítico, acreditando que ele pode levantar da cadeira de rodas. Inclusive, nós iremos falar muito sobre isso aqui, porque Deus tem levantado pessoas em várias partes do mundo, sendo usado com sinais, prodígios e maravilhas. E estas pessoas que são usadas por Deus, ok? Elas deixaram o Espírito Santo fluir. Eu já vi pessoas simples sendo usadas em maravilhas, como já vi também apóstolos, porque o dom não é do apóstolo, não é do homem, o dom é do Espírito Santo. Espírito Santo. Pode fazer a pergunta. Tendo em vista que todos os dons estão em todos. Ok? Eu gostaria que o senhor desse algum exemplo de algum aluno seu que foi destravado em algum dom que ele nunca tinha sido usado anteriormente. O senhor tem algum exemplo, algum testemunho de algum aluno da Escola de Leões que foi usado em algum dom que ele nunca tinha sido usado anteriormente? Olha, eu tenho diversos alunos que estavam... A gente usa essa palavra, né? Bloqueado, né? Talvez em uma próxima aula, próximo podcast, eu vou falar com você sobre o bloqueador de dons.
Mas é muito interessante refletir de novo sobre o verso 7 aqui, pastora Fabiana. Hoje entrevistada, minha esposa, tá fazendo uma entrevista comigo, né? Verso 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. E este grito que você está vendo aí não é do canarinho, não é de um passarinho. Esse grito aí é do meu filho. Especial. Um grito especial. O meu filhão de 8 meses. Convidado especial hoje. Então não deixe tirar a sua atenção. Então, a Bíblia mostra aqui que o Espírito Santo usa a todos, mas o texto diz para um motivo de utilidade. Não para a sua glória, não para a sua vanglória, não para o seu poder. Inclusive, eu tenho aqui na cidade vizinha de Lins, a pastora Dani, que é uma psicóloga, né, que atende muitas pessoas, e ela tinha esse desejo de fluir nos dons da revelação. Inclusive, vou mostrar aqui na Bíblia os dons da revelação, tá? Para alguém que diz que não tem na Bíblia, me mostra na Bíblia isso, eu queria ter participado daquele podcast, tá? Mas eu desafio qualquer pessoa, pode marcar aqui com a gente, chamar o Dixon, que diz assim, não está na Bíblia, esse versículo não condiz isso, eu quero que me prove, porque é claro que existe revelação na Bíblia, isso está bem claro. Mas vamos lá, meu amor. Ela queria fluir nesse dom de revelação. Ela queria fluir nesse dom de revelação, e ela foi fazer a Escola dos Leões. E na Escola dos Leões, eu ensino, claro, sim, 70 aulões, eu não tenho como eu falar aqui com vocês, tem aula que é mais de 2 horas. Eu mostro como este dom, né, de revelação, ele flui na vida da pessoa de forma clara. Então, eu vou começar a mostrar a você que este dom existe. Se você tem uma Bíblia, abra, por favor, 2 Coríntios, capítulo 13, tá? Capítulo 13, capítulo 12, melhor dizendo, de 2 Coríntios, versículo 1, que diz assim: em verdade, não me convém gloriar-me, mas eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Por exemplo, o livro de Apocalipse, João está entregando a nós uma revelação que ele teve de coisas que vão acontecer. Daniel entregou a nós visões e revelações, porque, na verdade, as revelações, elas passam por visões. Quando você vai ler aqui o livro de Lucas, capítulo de número 2, você vai ver aqui, e eu queria que você olhasse na sua Bíblia aí, porque até antes de Jesus vir, havia revelações. Então, eu vou te falar sobre revelações que Jesus teve através do Espírito Santo e que os apóstolos também tiveram. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 2. O verso que nós vamos ler é aquele que Ananias foi consagrado, ok? Ou foi apresentar Jesus. Então, Lucas, capítulo 2, você vai ver aí o nascimento de Jesus, ok? Você vai ver aí logo a apresentação de Jesus, tá? E você vai ver aqui no verso de número 41 a seguir, tá? A apresentação de Jesus. Mas antes do 41, vamos lá, o versículo 26 do capítulo 2 diz assim: fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor. Vamos lá. Que pessoa é esta que foi revelado pelo Espírito? Versículo de número anterior, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão. Este homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo aqui revelou a Simeão, né? Simeão, ok? Eu falei Ananias, eu confundi aqui Ananias com Simeão, ok? Mas aqui é Simeão. Então, Simeão recebeu esta revelação. Vamos lá. Mais outra revelação. E aí eu vou citar, você pode olhar na Bíblia, Jesus encontrando em João capítulo 4,
uma mulher à beira de um tanque samaritana, e ele entregou para ela uma revelação. Ele disse assim, olha, você disse que não tem marido, mas você já tiveste 5. E o que tem não é seu. Isso é o quê? Uma revelação. Revelação presente. Existe revelação futura, revelação presente. Outra revelação presente. Atos capítulo de número 9. Quando o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e Deus dá para ele um destino, onde ele deveria ir. O Espírito de Deus revela a Ananias aqui, ok? Vamos lá? O endereço, onde que ele deveria ir. Então, quando você lê a Bíblia e vê isso, você entende que essa forma do Espírito Santo usar, entregar revelações, ela é bíblica. Ela é real. Ela é verdadeira. Então, você pode ver por várias vezes, né? Várias vezes, o apóstolo Paulo recebendo revelações pelo anjo, como Atos capítulo 27. Um anjo pode entregar uma revelação? Pode. Entregou a Daniel, entregou a Paulo. Ele disse assim, ó, o anjo de Deus esteve comigo e ele me disse que o barco vai quebrar, mas ninguém vai morrer nesse naufrágio. Paulo entregou uma revelação do que ia acontecer. Então, Atos capítulo de número 9, você vai ver aqui a conversão de Paulo, ok? Então, você vai ver aqui, nessa conversão de Paulo, quando ele vai para a casa de Ananias, tá? Ele vai para a casa de Ananias, e olha o que a Bíblia diz da revelação. Você pode ver aqui, verso de número 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o qual o Senhor disse em visão, Ananias, e o Senhor respondeu, eis-me aqui. Olha o que ele disse. Levanta-te e vai na rua chamada Direita, em casa de Judas, porque um homem de Tarso chamado Paulo, olha o que ele diz, vamos lá. Chamado Saulo, pois eis que está orando. Falou até como ele estava. Ok? E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Veja, Saulo, que é Paulo aqui, que é só um sotaque de um nome de uma região para outra. Então, esse Saulo aqui, que é Paulo, a Bíblia vai dizer que Deus deu uma revelação a Ananias, na rua que ele deveria ir, o endereço que ele deveria ir, deu um nome para ele e diz como é que ele estava orando. Então, quando alguém vai em uma igreja profética e vê Deus revelando nome, endereço, eles dizem assim, né? Algumas pessoas que não têm esse conhecimento bíblico e na sua ignorância dizem, nunca vi isso na Bíblia. Nunca vi isso agora na igreja, porque na verdade ele não experimentou isso. O que seria do Carlos, preste muita atenção, o que seria do Carlos se eu acreditasse nessa conversa dos religiosos e não desse ouvido ao Espírito Santo? Eu tinha, a pastora Fabiana, 19 anos na época, e tinha uma joguinha, uma motinha. Você lembra daquelas motinhas? Talvez não tenha, parece um Abiso hoje, mas era menor. Eu estava chegando em casa, cansado, vindo de um culto maravilhoso. E quando eu subi as escadas da casa de mamãe, o Espírito Santo falou comigo assim, desce, pegue a moto e vai agora na ponte da Ilha dos Araújos, porque o Carlos quer se suicidar. Eu tomei um susto. Minha mãe olhou e viu que eu estava tenso. Ela disse alguma coisa, meu filho? Eu falei, não, mamãe, eu vou ali e já volto. Peguei a minha moto e comecei a acelerar e meu coração bater forte. Quando eu chego lá na ponte da Ilha dos Araújos, eu não ouvia ninguém. O Espírito Santo falou comigo, grita, Carlos. Grita, Carlos. Pela terceira vez, eu fui e gritei, Carlos, Jesus te ama. Carlos, eu tenho uma mensagem de Deus para você.
Carlos, não faça isso. É como se uma mão empurrasse o meu ombro e me levasse a olhar no meio da ponte para baixo. O Carlos estava com os pés amarrados, segurando uma corda, pronto para suicidar. Eu estendo as mãos, puxo aquela corda, tiro o Carlos de lá e ele disse: quem te mandou aqui? Como é que você me conhece? E eu disse para ele: você é um levita da casa de Deus. Não é porque o seu relacionamento deu errado que você precisa fazer isso. A sua filha que Deus te deu foi um presente. E ela não vai ser criada sem o pai. Esse demônio vai ser amarrado da sua vida e vai sair do seu caminho. Ele começou a chorar e perguntar: quem é você? Eu disse: eu sou um servo de Deus e Deus mandou eu vir aqui. Eu abracei ele chorando e ali eu pude livrar o Carlos do suicídio, dando ouvido à voz do Espírito Santo. Imagine se eu seguisse esses religiosos de plantão na internet que criticam o dom da revelação, alguém que fala o nome, alguém que fala um endereço e diz que é coisa de aplicativo. Essa época aqui tinha aplicativo. Coisa de olhar em rede social. Essa época aqui tinha rede social. Na época que Deus me usou para o Carlos, não existia nem Orkut. Internet, a gente... quando eu comecei a entrar, você colocava o cabo naqueles computadores, tinha que... Você pegou essa época também. Eu sou mais jovem. Então, este dom, ele flui. Como a pastora Dani fluiu, de que forma que ela foi desbloqueada? Uma das formas de desbloquear é a importância de você orar com a pessoa com imposição de mãos. E é impressionante quando você fecha os olhos e o Espírito de Deus comunica com o seu espírito aquilo que a pessoa está passando. Então a Dani, ela foi desbloqueada, inclusive ela esteve ministrando em nossa igreja. Você pode ver lá na página inclusive do de mulheres, YouTube. né? Ela pregou no evento de mulheres, né? Uhum. E tem um culto lá. Eu tenho uma pergunta para fazer a respeito disso. Seria possível alguém, por exemplo, desejar fluir em algum dom e esse dom não se desenvolver? Porque, de acordo com o que diz aí, é de acordo com a utilidade, né? Então, por exemplo, se aquela igreja não necessitasse, houvesse lá já, por exemplo, um pastor muito usado em determinado dom, e aí outra pessoa quisesse fluir naquele dom também, seria possível essa pessoa não se desenvolver nesse dom porque não teria utilidade naquele ambiente, por exemplo? Justamente, você acabou de perguntar e dar essa resposta. Se não tem utilidade, veja muito bem o que eu vou falar com você. Inclusive, você que já esteve comigo, a pergunta inicial que você me fez é essa: por que quando você vai em uma outra igreja, Deus te usa muito mais do que na própria igreja com os dons? Né? Isso é real, né? Na nossa igreja isso é muito usado, mas eu percebo que em outras cidades, em outras localidades... A resposta é simples, e até o Dixon está aqui. Na minha igreja eu conheço todo mundo. Como é que Deus vai me usar para falar o nome de alguém? Já sei o nome de todo mundo. Fala o endereço. Eu conheço o endereço dos meus membros. Sou um pastor que pastorei perto. Né? Falar da doença. Eu atendo eles no gabinete pastoral. Né? Claro que às vezes vem visitante ou até membro que está passando com um problema, igual a Adriana ontem, né? Estava com um exame dentro da bolsa, mesmo do fígado, né? Né? E aí Deus me tomou uma reunião até de líderes, né? Isso. E ela ficou impactada com aquilo, ela saiu de casa com o exame, chegou na igreja e é um membro que está conosco há muito tempo. Não quer dizer que Deus não possa me usar, mas quando a gente vai num local que ninguém conhece a gente, não sabe quem a gente é, então o nível dos sinais, inclusive você precisa entender isso, que os demônios não são onipresentes. Ele não está em todos os lugares ou os mesmos demônios. Então, quando eu chego em um determinado local, que aqueles demônios ali vê o nível dos anjos que me acompanham, na batalha espiritual, eles perdem facilmente. Então, começa a cair gente para todo lado, gente começa a expelir enfermidade, né? Cegos começam a enxergar, pelo poder de Deus, o nível da presença. Então, aquela pessoa, ela quer ser usada em um dom. Mas aquele dom que ela quer ser usada, ali onde que ela está, talvez não tenha utilidade.
Então, por que ela quer ser? Para receber glória para si? Talvez é o objetivo, né? Entendeu? Para dizer eu tenho. Na verdade, nós não temos do Espírito, tem que fluir. Às vezes a pessoa quer fluir no altar, mas não tem coragem de fluir na casa onde ela mora, no trabalho onde ela está, no meio dos amigos. Então você pode ser um canal de bênção aonde você está. E é muito interessante que eu fui impactado com isso, você que está aqui me assistindo, né? Através de experiências na rua que não foi filmado por um celular, né? Inclusive... Constantemente você vive falando isso, né? Que as suas maiores experiências, apesar da gente poder ver nas suas redes sociais muitas experiências grandiosas, as maiores experiências que você viveu com Jesus não foram filmadas, né? Vamos falar dessa sobre o dom de revelação, para que a gente continue. E eu creio muito, tá? E eu desafio qualquer pessoa a dizer que não existe revelação do Espírito Santo que não faz parte de um dom, né? Não tem base bíblica nenhuma para dizer que isso não seja um dom. Claro que revelação flui no Espírito, é um dom do Espírito que flui na vida da pessoa. E eu conheço muitas pessoas no Brasil usadas, pessoas sérias. Pode ter pessoas que brincam com, não pode, como sempre existiu, né? O capítulo aqui de... Quando só uma vírgula aqui e uma experiência pessoal mesmo. Quando eu me converti, recém-convertida, eu era incrédula com relação à revelação, e eu sempre falo isso. Eu era incrédula, então eu via profetas sendo usados e eu me questionava mesmo, assim, será que isso não foi pesquisado? Nossa, que estranho, muito detalhe. E sempre ficava com essa dúvida. Mas aí eu conheci, Deus permitiu que nossos caminhos se cruzassem, né? E a gente começou a andar muito junto, né? A gente estava se conhecendo, num processo de se conhecer. Então, a gente, às vezes, passava o dia juntos, ia tomar um café, ia almoçar e tudo. Tem um culto hoje à noite, vamos comigo. E a gente passava o dia juntos e a gente ia num culto à noite, e à noite ele era usado em detalhes. Aí eu lembro que eu falava assim, não é possível, esse homem ele não teve a oportunidade de pesquisar isso. Isso só pode ter sido Deus, porque eu passei o dia inteiro com esse homem e eu sei que ele não teve oportunidade. E foi assim que o Espírito Santo e Deus foi me mostrando que realmente Deus usa profetas de Deus para através de revelações grandiosas, e em detalhes. Eu lembro como se fosse hoje, que foi num culto que a gente foi, lá perto, Planaltina, você tinha sido usado para falar que o filho da mulher estava preso e o nome do filho da mulher e que ele ia ser solto, a data específica. E o senhor passou o dia inteiro comigo. A gente passou o dia inteiro juntos, não tem condições dele ter pesquisado. Isso é Deus que usa ele, é Deus que usa ele. Então, é em nome de Jesus que ele faz revelações. Então, a partir daí que eu comecei a olhar revelações com zero incredulidade, porque eu vi que realmente Deus ele usa profetas nessa terra para poder transmitir revelações dele, para poder edificar a fé de alguém, para poder transmitir alguma mensagem. Assim também como eu, muitas vezes, já fui em cultos que profetas foram usados para mim, para talvez me confortar em algum momento de desespero, me acalentar em algum momento de incredulidade ou de dificuldade, porque revelação, como a gente mesmo já conversou e você mesmo já me disse, não muda a vida de ninguém, não muda. Me falar meu nome ou alguma coisa que já aconteceu comigo, que vai acontecer, não muda em nada. O que muda é uma cura, uma libertação, mas a revelação não muda, porém me acalma, me acalenta, me dá a certeza de que Deus é Deus de detalhes, Ele cuida de mim em detalhes. É um Deus pessoal, que me chama pelo nome, que sabe de mim, do que eu vivi, do que eu vou viver, do que eu passei, das experiências que eu vivi, e segura na minha mão e fala, eu estou com você. Então, te dá esse conforto, esse acalento de saber que Deus está com você no caminho, no processo. E justamente isso. Eu volto a falar com você que nos assiste, tá? Falsos profetas sempre existiram e sempre vão existir. Como a Bíblia vai dizer aqui, que surgirão muitos falsos profetas e
enganarão a muitos. Naqueles dias, muitos vão até bater no peito: Senhor, fiz sinais e maravilha, tem direito do teu reino. Ele vai dizer: afasta de mim. Vocês vivem na iniquidade, vocês vivem na prática do pecado, eu não vos conheço. Eu estou falando dos verdadeiros, como a minha esposa acabou de dizer. Mas qual é a importância de falar quando alguém fala um nome, um endereço, uma situação? Muda a vida de alguém? Não muda. A questão não é importância. A questão é que aquela pessoa que ela está recebendo uma revelação, ela recebe este impacto de Deus, de entender que Deus está se importando com ela, conhece ela e vai ajudá-la para que ela viva uma mudança. Revelação não tem que mudar. Como aquela pessoa que você acabou de dizer, né? Que a mãe estava desesperada com o filho atrás das grades. Deus mostrou, disse o dia que ia sair, ela assustou e o filho chegou na igreja com ela no dia que Deus tem dado a revelação. E inclusive isso eu queria dizer para você, no meu Facebook, depois vocês vão ver lá, se me procurar Paulo César Oliveira, procura um dos amigos, vai estar Eli do Nascimento, o apóstolo Eli. O Eli foi um dos que me encorajou a dar lugar ao Espírito Santo e ajudar pessoas. Eu não conheço nesse Brasil alguém que evangelizou tantas pessoas que viviam às margens da sociedade. Se entrega à prostituição, se entrega ao erro. O Eli, ele recuperou essas pessoas. E eu vou contar uma história, meu amor. E ela é uma história que você ama muito, é bem impactante, né? O Eli, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Suíça, ele mora na Suíça, é um pastor, né, muito usado na Suíça. Ele tem até uma personalidade excêntrica, né? Você conhece ele, acha ele uma pessoa diferente. Ele é diferente. Mas quando o Paulo me contou as histórias que eles viveram, realmente aí você começa a entender um pouco da personalidade dele, de quem ele é, né? De como ele se formou e se tornou essa pessoa, né? Mas essa história que ele vai contar é uma história que edifica muito a fé de muita gente e mexe muito comigo. Eu acho muito interessante e espero que edifique muito a sua vida. E quem sabe a gente algum dia faz um podcast aqui com ele, né? Ele é uma personalidade única. Deus o tirou do mundão, né? Do mundão das drogas, do vício, enfim, da prostituição. Deus arrancou desse mundo, né? E o jeito dele falar, a linguagem dele falar, é uma linguagem que atinge essas pessoas que precisam ouvir e são libertas. Mas ele é usado no dom de revelação e ele tem o dom do amor como eu nunca vi ninguém. Me lembro como se fosse hoje, eu ainda jovem, né? Cheio de ética, de postura, pregando em alguns congressos em Governador Valadares, convidaram o Eli, que na época morava em Belo Horizonte, hoje, como minha esposa disse, ele mora na Suíça, e ele estava pregando em Governador Valadares, e eu fui prestigiá-lo. E depois do culto, ele me convidou para jantar entre os pastores. Eu, um jovem pregador, me senti muito, assim, honrado com aquele convite. Logo depois da janta, ele me disse assim: Paulinho, você me leva no hotel? Eu falei: claro. E eu fui levar ele no hotel. Para ir para o hotel, se passava em uma pracinha em Governador Valadares, que existe até hoje, que é a pracinha Serra Lima. Ali onde que ali ficava, né? O local da prostituição. E ele passando o carro, ele disse: para o carro aqui. Eu falei: não, Eli, não posso parar o carro aqui, não. Aqui é o lugar da prostituição. Se o meu pastor me vê aqui, alguém me vê aqui, misericórdia. É um mau testemunho. Ele disse assim: você está preocupado com a sua reputação. Eu estou preocupado com as almas. Para aqui agora. Eu me senti envergonhado. Ele gritou, eu parei. Ele desceu do carro, olhou para uma prostituta e disse assim: boneca, vem cá. Vem no papai, boneca. E eu olhei para aqui, ele está cantando a mulher. Mas a mulher já veio chorando e olhando para ele. E ele revelou o nome da mãe, da menina. Revelou o nome da filha. Ela caiu de joelho e ele disse: hoje Deus me mandou aqui para te socorrer, para tirar dessa vida de prostituição. Eu vou cuidar de você. Quando eu olhei para uma pessoa que estava ao meu lado, ele disse assim, ó: ora por ela.
E a mulher estava lá com shortinho curto, de sutiã no meio da rua. Logo passou pastores que eu conhecia da minha igreja. Eu fiquei meio sem graça, imaginando o que eles iam pensar de mim. E ele disse: profeta não olha a reputação que os outros pensam. Ele faz o que Deus manda. Ore por ela. Eu comecei a chorar. Quando eu fechei os meus olhos e fui orar para aquela mulher, Deus me revelou a vida dela. Mostrou a dor que ela estava passando, a dependência química que ela tinha nas drogas e a vontade de sair daquela vida que ela vivia. Quando eu terminei de entregar a revelação, ela começou a chorar. Eu orei por ela e o Eli disse para mim: entra com ela no carro. Eu vou levar para minha casa em Belo Horizonte. Ele pegou 3 moças que estavam na prostituição, querendo sair e não tinham oportunidade. Ligou para a esposa dele no meio do caminho. A esposa dele preparou uma janta, preparou roupa para aquelas moças. E ele disse: vou levar vocês numa casa de recuperação e Deus vai mudar a vida de vocês. Aquela revelação veio como um socorro para elas aceitarem ajuda. O que eu conheço é que o Eli já treinou mais de 200 pessoas que saíram da prostituição e hoje são pastores, missionárias, graças a Deus, dando lugar ao Espírito Santo e sendo usado pelos dons. Quem é que vai amar uma prostituta ao ponto de levar para sua casa, ao ponto de levar para uma chácara, ter um local que não é sustentado pelo governo, sim pela sua missão, pelas suas viagens, levar vidas em recuperação. Jesus amou o pecador, ele acreditou na recuperação do caído. Então, quando nós encontramos alguém que faz isso, eu entendi o poder da revelação, eu vi que nós não podemos ficar calados. Nós precisamos rugir como leão e dizer assim, que Deus levanta homens e mulheres que dão lugar ao Espírito Santo, não pensando em dom. Eu quero o dom da cura, ou eu quero o dom do milagre, ou eu quero o dom da revelação. Mas eu quero ser usado em todos os dons. Eu quero usar naquilo que Deus deseja, para que o caído se levante, para que o doente seja curado, para que relacionamentos sejam restaurados, porque é isso que Deus deseja, meu. E naquilo que for útil, né, para a minha comunidade, para a minha igreja, para o ambiente em que eu vivo, né? Porque a própria Bíblia diz, naquilo que for útil, o Espírito Santo vai fluir em tudo, em todos, naquilo que for útil. Não é bem? Tem mais alguma testemunho? Porque esse testemunho do Eli eu amo. Conta aí quando é que você orava com ele lá no monte. Ele falava, papai tá vendo. Conta isso aí para o pessoal, que é só um plus. É muito bom falar com você. Nós falamos um pouco na aula passada como fluir os dons da revelação. Eu mostrei para você aqui Paulo sendo usado. Okay? Mostrei para você Simeão tendo esta revelação. Mostrei para você Jesus sendo usado e eu contei minhas experiências. E essas experiências foram desenvolvendo, inclusive quem carrega esse dom verdadeiro de orar por alguém por revelação, essa pessoa vive uma vida de constante oração, né? E uma das pessoas que eu digo assim, eu não consigo acompanhar a oração é o Eli, né? Por exemplo, quando eu fui na Suíça, eu não fui ao monte com ele. Estava nevando muito e ele entra debaixo, assim, ó, da neve e ora ali 6 horas. Eu falei, não, ele vai morrer debaixo dessa neve. E ele sai renovado. Ele entra meia-noite e sai 6 da manhã. E outro dia ele falou comigo, lá em Belo Horizonte, vamos no monte orar. Eu estava bem cansado depois do culto, né? E ele começou a orar. Com quase 2 horas eu orando, ele longe de mim, longe. Eu comecei a dar um cochilo. Ele de lá gritou, acorda, pregador, papai tá vendo, vigiai, orai, para não cair em tentação. Acorda, pregador. Eu acordei, como é que ele tá sabendo que eu dei uma cochilada aqui? É impressionante, impressionante. Então, essa constante prática da oração nos dá sensibilidade para ouvir Deus
e falar para o outro aquilo que Deus nos dá. Muitas vezes, Deus fala em sonhos, Deus fala em visões, e Deus fala através de nós, com um propósito: Jesus ser glorificado, ser exaltado, e essa pessoa que está assistindo aí, talvez algumas delas, em algum lugar do Brasil, já me viu sendo usado em curas, milagres, mas também em revelação. E você sabe que, independente da forma que Deus me usa, a glória que eu dou é a Deus, o louvor é a Deus, porque o Espírito Santo veio para guiar a igreja no propósito de oferecer ao pecador a oportunidade de se arrepender e viver uma nova vida em Cristo. Rugir como leão é isso, é ter esta destreza, essa ousadia de deixar Deus usar para que ele viva o sobrenatural. Inclusive, aqui embaixo desse vídeo, nós temos um link da Escola de Leões, as mesmas aulas que a pastora Daniela Penedo assistiu e desbloqueou os dons dela, né? Como eu tenho um filhão, pastor Clésio, na Bahia, e tantas pessoas hoje que no Brasil estão sendo usadas, você também vai ter oportunidade de aprender a desbloquear os seus dons e ser usado pelo Espírito Santo. Mais alguma pergunta? Inclusive, um spoiler, né, das mentorias individuais, né? Um super spoiler. Eles sempre passam atividades, e como você falou aí, que é uma das características essenciais para fluir no dom de revelação é realmente essa vida de oração. Uma das atividades que você sempre passa é realmente esse spoiler, tá, gente? Não é todo mundo que tem esse spoiler aí, não. É de mentoria individual isso aí. Não é verdade? Quando você vai mentorear individualmente, você sempre encoraja a pessoa. Você sempre, nas atividades que você passa para ela, você encoraja a pessoa a elevar o nível de oração dela. Não é isso mesmo? Justamente. E é possível, né? Você viver, como a Bíblia diz aqui, o crescimento espiritual. A Bíblia diz que Jesus ele crescia espiritualmente, se fortalecia. Então, não importa o quanto você conhece o Senhor, você precisa se fortalecer nele. Eu não só dou mentoria a pastores, apóstolos, né? Pela bondade de Deus, já formamos 2.500 alunos. Né? Eu quero que você que vai clicar aqui embaixo deseja, observe muito bem o que eu vou falar, que eu me lembro como se fosse hoje. Tem um senhor que ele me chamou, é um empresário, gosta de ir na igreja, se batizou, mas ele tinha dificuldade de largar o cigarro. Eu lembro disso. Fumava 4 maços de cigarro por dia. O cara com um coração enorme, mas se autodestruindo pelo vício do cigarro. Ele disse: pastor, já tentei de tudo e não consigo. E quando ele foi fazer a mentoria conosco, eu fui passando para ele exercício prático para que o Espírito de Deus fluísse na vida dele. Ele disse para mim: pastor, não teve explicação. Depois que eu comecei a praticar os ensinamentos, eu não tenho vontade mais de fumar. Eu tenho nojo do cigarro. Eu tenho nojo. Ele fumou mais de 30 anos da sua vida. Estou falando um testemunho de uma pessoa simples, né? Como outros testemunhos que eu tenho de pessoas que estudaram conosco, tinham chamado para ser pastor, mas se sentia preso, desprezado, e hoje são usados poderosamente por Deus. Inclusive, nós vamos orar agora, né? Acho que já deu a hora, não deu, não? Acho que deu a hora. Chegou a hora final já. Mais uma vez, muito obrigado pelas experiências e muito obrigado para você que assistiu mais um podcast do pastor Paulo César sendo entrevistado, nessa condição de entrevistado ao invés de entrevistador. Espero que você tenha adquirido muitas experiências disso aqui. Espero que tenha sido uma inspiração para você buscar a Deus e entender que você é capaz de ser usado em todos os dons do Espírito Santo. Só basta, literalmente, esse dom ser útil na sua comunidade e também você buscar se aprimorar nesses dons, né? Deixar esses dons fluir de você. Então, para isso, existe a Escola de Leões, que o pastor Paulo César vai falar mais um pouquinho da Escola de Leões para finalizar. E vamos orar logo após. Terminando aqui com você, obrigado, meu amor, por uma entrevista muito agradável, muito bom passar experiências. Eu quero terminar aqui voltando ao versículo inicial.
Jesus disse aos discípulos: vocês podem fazer as mesmas obras que eu fiz. Está registrado aqui na Bíblia. Só que maiores. 38 milagres. Deixa o Espírito Santo fluir. Você pode sim orar pelo cego, pelo paralítico, pelo alguém que está angustiado, depressivo. Você pode declarar a cura dele. Você pode sim acreditar que uma pessoa que se afastou do Evangelho, caiu nas drogas, no mundo da prostituição, pode ser liberto e transformado pelo poder do Espírito Santo, que ele está em você. Eu mostrei para você aqui que um dos dons que foi em nós, que é o dom da revelação, sim, pelo Espírito Santo, quer usar você. Né? Deus já revelou minha mãe em situações que através da oração dela, Deus me deu livramento. Você, mamãe, Deus quer te usar, você pai, você empresário. Este dom, ele quer fluir através de você. Como a minha esposa acabou de dizer aqui, a pastora Fabiana, que você é útil na sua comunidade. Uma das formas de você deixar o Espírito Santo fluir é colocar as mãos em tudo que você tiver oportunidade de fazer. Faça de todo o coração. A Bíblia nos ensina que tudo que nós fazemos, nós não fazemos para os homens, mas para Deus. Isso agrada ao Senhor. Buscar os dons agrada ao Senhor. Pastor, eu posso buscar o dom de revelação? Pode. Pastor, eu posso buscar o dom de maravilha? Pastor, pode. Eu quero te ajudar a praticar isso, a ser ousado nisso, a trilhar o caminho certo para que você tenha grandes testemunhos. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós ministramos esse podcast hoje, foi uma ministração. Esse bate-papo aqui, falando da minha experiência que eu tive com Carlos, que estava para se suicidar. E através do seu Espírito Santo, ele se libertou do suicídio. Algumas pessoas, Pai, que através do dom da revelação, tiveram o relacionamento restaurado, a vida liberta de opressão de demônios. E eu sei que alguém que está assistindo esse podcast precisa ver obras maiores. Quando o Senhor Jesus disse obras maiores, o Senhor estava dizendo: o meu espírito não está limitado às minhas experiências. Vocês podem ter novas experiências. Porque a experiência que nós vivemos com o Senhor, ela é única. E precisamos, Pai, entender que o Senhor quer nos usar. Usa, meu Pai, esta pessoa que está assistindo, na casa dela, na igreja dela, na família dela, no trabalho dela. Use essa pessoa, meu Pai, como um canal de bênção e faça desta pessoa um vaso de honra. Eu libero uma bênção sobre cada pessoa que está assistindo esse podcast, que aqui nós podemos rugir e declarar a tua soberania. Nós liberamos essa palavra de bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Muito obrigada. E até o próximo Pode Ugir. Deus te abençoe. Deus te abençoe.